Olá, pessoal, você ligadinho na página da Rádio Adonai, chegando Conexão Adonai nesse formato diferente, né? Devido à pandemia, não estamos recebendo convidados no nosso estúdio, mas a internet nos permite continuar, né? Pelo menos com os vídeos, com entrevistas, bate-papo, trazendo as novidades, né, do que está acontecendo no cenário gospel. Lembrando que a programação da Rádio Adonai, você continua ouvindo, acompanhando através do site, do aplicativo, né, 24 horas, adonaiweb.com.br. E nesse novo formato, né, estreando hoje, a nossa convidada, a nossa querida irmã, né, a Marlene Carvalho, lá de Guzolândia. Ela que é cantora, serva do Senhor e tem um testemunho incrível que ela vai compartilhar com a gente nesse momento. Seja bem-vinda, minha irmã. A paz, tudo bem? A paz, irmã. Muito obrigada. Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo jóia, tudo tranquilo aí em Guzolândia? Tudo tranquilo, graças a Deus. Melhor agora. Ai, que benção. Minha irmã, fique à vontade para contar, né, o que o nosso Deus fez na sua vida, esse testemunho que eu já conheci um pouco, né, sei um pouquinho da história, e eu tenho certeza que vai edificar muito o pessoal, né, os nossos ouvintes da Rádio Adonai. Amém. Eu louvo a Deus por esse dia, né? Por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Então, irmã, quando eu tinha 5 anos de idade, eu fui diagnosticada com paralisia infantil. Fiquei paralítica do meu pescoço para baixo. Até então, eu era uma criança saudável, corria, brincava, mas chegou um dia que aconteceu isso. Eu tive paralisia infantil, meus pais levaram eu no médico e eles chamaram uma equipe de médicos do Rio de Janeiro e foi constatado essa paralisia. Só que não foi aquela paralisia assim da cintura para baixo, foi do pescoço para baixo. Eu perdi os movimentos dos braços, tudo. Aonde ali colocavam meus braços, minhas pernas, ali ficavam. Eu passei por uma fase que eu nem falava, porque eu era tão frágil, eu sentia tanta fraqueza, aquela paralisia afetou tanto que eu não tinha forças nem para falar. Mas Deus é tão maravilhoso que o meu cérebro não afetou. Eu me lembro de tudo, de tudo. E eu ficava mais nos hospitais do que em casa, porque além da paralisia, eu tinha muitas pneumonias graves, muitas febres, então eu ficava internada. Até que chegou um tempo que os médicos falaram assim para meus pais: a Marlene não tem muito tempo de vida, os pulmões dela estão muito frágeis, são muitas febres, muitas pneumonias, e ainda assim paralítica, porque a gente não tem nenhuma coordenação motora, né? Então, isso faz com que fica dando infecções pulmonares. Então, eu já estava muito fraca. Aí, irmã, o médico falou para o meu pai assim: a Marlene não tem muito tempo de vida. E meu pai disse: então, eu não quero que ela fique longe da família, não quero que ela morre longe de casa. Nós morávamos numa fazenda no Mato Grosso do Sul, um lugar muito afastado de recursos. Mas mesmo assim, meu pai usando a fé, né? Eu não falo assim para alguém fazer o que meu pai fez, porque o médico não queria que ele me tirasse do hospital, porque eu estava hospitalizada. Só que ele falou: eu sou o pai dela e eu vou levar, se ela for morrer, ela vai morrer em casa. Lembrando que eu não estou falando aqui para alguém fazer isso, jamais. Eu estou dizendo o que aconteceu comigo, Sim, porque hoje a gente vê que Deus tinha um projeto de salvação para a nossa família. Deus tinha um projeto de cura ali para a minha vida. E não era ali naquele hospital, era na minha casa. Foi na minha casa. Quando todos falaram que não tinha mais jeito, foi a hora que Deus agiu. Assim é nas nossas vidas. Quando verdade. tudo indica, não é mesmo, irmã? Ah, não tem mais jeito. Olha, o que eu podia fazer, eu já fiz. Quando o médico fala essas coisas, é a hora que Deus vem e coloca as mãos dele.
Verdade, verdade. E aí vocês retornaram para casa, então seu pai conseguiu te levar, né? Teve essa autorização e te levou para casa. Conseguiu, me levou para casa. Aquele bebê estava só pele e ossos. Ainda tinha muitas febres. Vivia ali escorada por travesseiros. Eu estava numa situação vegetativa. Eu vegetava. E isso, assim, você teve uma vida normal até os 5 anos. Aos Aí 5 anos. manifestou essa paralisia. Ela foi manifestando aos poucos ou foi algo assim que aconteceu muito rápido? Como foi Foi isso? rápido, irmã. Foi de manhã, quando eu me levantei. Eu me deitei à noite, dormi. Ao amanhecer, quando eu me levantei, eu já não estava assim sentindo as minhas pernas. Eu me lembro que eu Uhum. caía muito. E quando anoiteceu, eu já estava completamente paralítica. Entendi. E como que era então o seu dia a dia, depois que você, né, saiu do hospital, né? Como você disse, os médicos não queriam, né? Seu pai conseguiu essa autorização, se responsabilizando, né, para te levar para casa. E aí, como que começou essa rotina? Como que era o seu dia a dia? Então, irmã, nós tínhamos um rádio. Esse rádio tem uma história. Depois eu falo para vocês. Nós tínhamos um rádio e Deus colocou no coração da minha mãe um propósito. Todos os dias eu me lembro que era tarde, sempre ao período da tarde, a minha mãe colocava ali sobre aquele rádio a água que eu bebia, óleo para ungir as minhas articulações, a roupinha que eu usava todos os dias quando ela dava banho em mim, ela colocava aquela roupinha que foi, né, que ali recebeu oração com toda a fé. E era assim, irmã, todos os dias. Era sagrado. Ela sintonizava na oração e ali juntas nós ouvíamos a oração. Olha só que bacana, né? O rádio, antigamente, né, o rádio realmente era muito usado, né, por pastores, né? Temos aí pastores que são pioneiros, né, em programas de rádio no Brasil, Verdade, né? irmã. E hoje temos outras mídias, né? A televisão também, mas o rádio realmente teve essa fase em que as pessoas ficavam ali ligadinhas, né, para ouvir uma oração, para ouvir uma ministração, né? Isso. Então, aí com o passar dos dias, aquelas febres, daquelas pneumonias, elas cessaram. E aquelas infecções no pulmão também, aquelas pneumonias foram curadas pelo poder que há, né, no nome do Senhor Jesus. Elas foram curadas, mas eu ali continuava paralítica, continuava Uhum, do mesmo jeito. Só que eu comecei a falar e eu amava ouvir a oração. uhum. Quando ia chegando perto do horário da oração, eu ficava muito feliz. E ali a mamãe começava a arrumar as coisas, colocar em cima do rádio, e eu deitada, escorada por travesseiros. Eu me lembro que tinha uma poltrona, que era só minha, ali cheia de travesseiros, porque se me colocassem sentada, eu caía para trás, eu caía dos lados, também para frente, não tinha nada. Era como assim, um bebê recém-nascido, sabe, todo molinho? Eu era desse Uhum. jeito. Voltei a ser um bebê, né, para os meus pais, com 5 anos, né, de idade. E lembrando que os médicos, né, já haviam dito que, infelizmente, não teria, mais uma solução para você, né? Não teria. Não teria. Ali eles me desenganaram. Ela vai Uhum, morrer e pronto. Entregou, né? uhum. E aí houve essa melhora, né, da pneumonia, né, os seus Sim. pulmões, né? E depois, como que conta pra gente? Como que foi o milagre de você voltar a ter os movimentos, voltar a andar? Irmã, então, aí com o passar do tempo, eu comecei a falar. Só que havia algo assim que eu nunca tinha falado antes, mas chegou um dia que passou, né, no meu coração aquela certeza que eu ia andar. Eu falava, mamãe, coloca eu perto do rádio. Eu sentia tanta alegria de estar ali ouvindo, e eu fui melhorando, né, cada vez mais ali a minha respiração. Deus curou aquela pneumonia, Deus curou aquelas febres.
E aí eu comecei a ver, né, na minha cabecinha ali de criança, Deus estava dentro do rádio. Aí eu falava assim, mamãe, me coloca perto do rádio, porque eu quero ficar perto do Papai do Céu. Eu tinha um amor tão grande, irmão. Eu olhava naquele rádio, eu falava, quero ficar perto do Papai do Céu. E todos os dias, quando começava a oração, era sempre a mesma coisa. Mamãe, pega eu e coloca perto do rádio. E eu queria, irmã, assim, colocar minha cabeça em cima do rádio, sabe? Para estar ali pertinho de Deus, assim, era minha alegria estar pertinho de Deus. E quando acabava a oração, eu ficava toda feliz, porque eu tinha ficado ali pertinho de Deus, e mamãe pegava de novo e colocava na poltrona. Mas chegou um dia que eu estava radiante, eu estava sentindo uma alegria tão grande, tão grande. Tinha uma presença sobrenatural ali naquele lugar, estava diferente. E eu falei para minha mãe assim, algo que eu nunca tinha falado antes. Eu falei assim, mamãe, hoje eu vou andar. Meu Deus. Glória a Deus. Eu me emociono, porque quando eu começo a falar do meu testemunho, eu começo a reviver ele, sabe? Uhum. E minha mãe começou a chorar, porque eu nunca havia dito isso antes. Pois ela ficou surpresa, vai, como pode? A minha mãe olhou para mim e disse, minha filha, o que eu mais quero é ver você andando. Aí, novamente, eu falei, mamãe, hoje eu vou andar. Aí ela sintonizou o rádio na oração, né? E a gente ouviu ali, no dia do milagre, a última oração daquele dia. E a gente ouviu a oração, e mais uma vez eu fiz o pedido ao Papai do Céu. Eu falei assim, Papai do Céu, eu quero andar, eu quero correr, eu quero brincar. Eu fiz essa oração. Aí, quando acabou a oração, minha mãe colocou na poltrona, e eu olhei para minha mãe assim, firme, e falei, mamãe, eu vou andar. Ela falou, o que eu mais quero é ver você andando, minha filha. Irmã, eu fui tirando os meus braços da poltrona, porque era assim, do jeito que colocava os meus braços, as minhas pernas, ali ficavam. E lembrando que, com a paralisia, ao passar do tempo, os meus braços e minhas pernas, elas começaram a atrofiar. E quando eu senti que estava acontecendo ali algo sobrenatural, um milagre, o que Deus fez? Primeiro, Deus voltou ao normal os meus braços. Eu me lembro, irmã, que eu estiquei o braço, que eu ergui o meu braço da poltrona, e eu lembro que começou a voltar ao normal, aquela atrofia, estava atrofiado, voltou ao normal, as minhas pernas, elas voltaram ao normal, porque Deus primeiro, ele conserta, né, aquilo que está torto, né? Aquilo, Deus primeiro vai corrigindo. Primeiro ele corrigiu aquilo que estava torto, depois ele pegou e foi tirando as minhas costas da poltrona. Eu me posicionei sentada e minha mãe, eu lembro que ela colocou a mão na cabeça e a lágrima, era muita lágrima, o rosto dela brilhava de tanta lágrima. Ela não falou nada, porque ela tinha medo que eu me assustasse e, de repente, ali sentasse e já não andasse mais. Ela só ficou assistindo aquela cena tão maravilhosa ali. E aí, irmã, eu me posicionei na pontinha da poltrona, sentei, né? E me coloquei de pé e saí andando para a glória de Deus. Para a Meu glória de Deus. Meu Deus, um milagre instantâneo, imediato ali. Você disse, eu vou andar, né? Deus. Lembrando que você não conseguia movimentar nem os braços e nem as pernas. Não, irmã. Eu ficava ali deitada, escorada, né, por travesseiros. Isso foi quase um ano, assim. Uhum.
toda escorada por travesseiros. E a partir desse momento que você ficou em pé, que você conseguiu se levantar dessa poltrona, foi vida normal? Como que foi isso? Porque você não ficou com os movimentos limitados, você conseguiu realmente, né, permanecer daquela forma. Deus fez o milagre completo. Assim como aconteceu a paralisia de repente, que paralisou tudo, assim também foi a cura. Meu Quando Deus. Deus curou, ele fez tudo por completo, não deixou sequelas. Ao passar dos dias, os meus pais levaram eu para o médico ver, aquele que cuidava de mim, aquele que tinha desenganado, que falou que não tinha mais jeito, mas a medicina estava tudo ali, ó. Eles estavam, né, falando que eles aprenderam, né, a situação que eu me encontrava. Não é verdade, irmã? Verdade. Mas quem dá a última palavra é Deus. E quando ele me viu, ele se ajoelhou, ele colocou as mãos na cabeça, ele falou: não estou acreditando, é a Marleninha que eu cuidei, aquela Marleninha que não tinha mais jeito, aquela Marleninha paralítica. Ele chorava, ele me abraçava. E o que eu fiquei triste, porque ele não durou muito, sabe? Ele veio a falecer uns 2 meses depois. Mas ele viu o milagre. Que milagre, né? Que milagre. Eu imagino a reação não só do médico, mas de todas as pessoas que te conheciam, Sim. né? Como foi essa reação, né? Os familiares, os amigos, né? De repente, aquela garota totalmente limitada, né? Presa em uma cadeira de rodas, né? Andando pela rua. Andando pela rua. Foi maravilhoso, irmã. Foi maravilhoso. Inclusive, no dia do milagre, porque foi à tarde, né? Após a oração, o meu pai estava pescando. E aí eu fiquei. Estava tão feliz, irmã. Como foi de repente um milagre assim, que eu quis ficar esperando meu pai no quintal. Ele chega da pesca. E quando meu pai estava chegando da pesca, ele foi me vendo de longe e olhava, irmã, assim, atoito, assim, sabe? Eu não estou acreditando, eu não estou acreditando. É a Marlene, e eu falava, é eu, pai, eu estou andando, pai, eu estou andando, sabe? Ele caiu de joelhos, assim, me abraçou, sabe? Foi uma felicidade muito grande, irmã. Foi festa, sabe? Teve festa, porque, assim, de gratidão, sabe? Festa para Deus, porque Deus merece, né? Deus merece tudo. Amém, glória a Deus. Nosso Deus realmente, né? Deus maravilhoso, Deus de milagres que opera, né? Milagres nas nossas vidas. E milagres não se explica, se vive, não é? Mas diante de tudo isso, e eu fiquei curiosa para saber o que o médico disse. Ele realmente reconheceu como um milagre, porque diante da medicina, isso não tem explicação, né? Não tem explicação, irmã. Foi um milagre. Não tinha jeito, não tinha mais jeito. Eles falavam que não tinha mais jeito. A equipe de médicos que vieram do Rio de Janeiro para poder avaliar, né, o meu caso, até pediu, né? Pediu assim que após, né, que eu morresse, ele pediu o meu corpo para o meu pai, para que eles pudessem levar para estudo, né? Só que meu pai não deixou. Meu pai não deixou e levou embora para casa e lá Deus realizou o milagre. É, a Lembrando, sentença de Deus era outra, né? lembrando aqui, né, que eu não olhava para a situação que eu me encontrava. Eu estava ali naquela situação, né, como eu disse, um estado assim mais para vegetativo mesmo, né? Sim. Mas eu não olhava. Quando eu disse assim, eu vou andar, eu não olhei para o impossível. Era a fé de E uma eu quero criança, né? A fé muito pura de uma isso. criança que realmente estava acreditando que ia andar. E que isso sirva assim para nós hoje, né? Não olhar para os obstáculos, as dificuldades, porque o nosso Deus ele é poderoso. Ele é Verdade, poderoso, ele verdade. pode fazer muito mais, muito mais. Se nós ficarmos focados nas dificuldades e tudo que a gente vê neste mundo acontecendo, eu digo assim tudo, em geral, a gente não recebe a bênção, a gente tem que focar em Deus, porque ele pode tudo.
É verdade. E tudo aconteceu através de uma oração, através do rádio, né? E eu Ah, sei que esse rádio também ele tem uma história interessante até chegar na sua casa. Eu gostaria que você contasse também sobre isso. é muito interessante mesmo, irmã. A minha mãe conta, porque eu era criança, né? Que para esse rádio chegar até a nossa casa, que nós morávamos na fazenda, houve um acidente gravíssimo. E esse rádio ele estava indo para o Mato Grosso e no meio do caminho houve um acidente, o caminhão tombou. Aconteceu uma morte e no que o caminhão tombou, o rádio saiu rolando e ele ficou ali na beira da estrada, no meio do capim. Aí, quando foram, né, resgatar, né, e ver o que tinha acontecido, aí já sabiam que aquele rádio era da gente, e esse rádio chegou até em casa, mas houve esse acidente, esse rádio se perdeu no meio do caminho, ficou ali no meio do capim, né, então eles conseguiram achar esse rádio e chegou no destino, né, que tinha que chegar. Que foi o canal de Incrível. bênção, né, irmão? O canal de bênção. Foi incrível, né? Coisas que acontecem, é Deus mesmo. Deus é maravilhoso, faz de forma perfeita, né? E aí Ah, você cresceu, né? Cresceu, constituiu família, né? E conta um pouquinho pra gente, né? Como que aconteceu a sua carreira musical, né? Louvando, adorando esse Deus, é sentimento de gratidão, né? Por tudo que o Senhor fez na sua vida, né? Eu sei que você tem aí alguns CDs gravados, né? Conta pra gente, né? Como que iniciou a sua história, né, com a música de louvor, né, de adoração ao nosso Deus. eu sempre gostei de cantar, desde quando eu era criança. Eu sempre gostei de cantar. E quando eu me converti, então eu gostava de ter oportunidade de estar louvando. Aí eu vi que tinha assim voz, né, assim, para estar louvando, assim. Eu vi que falei, nossa, tem alguma coisa assim diferente, né? Então eu quero me preparar mais. Só que o desejo de gravar era algo assim, era um sonho tão longe. Era um sonho muito longe, muito distante, que eu nem ousava sonhar, sabe? Eu sei que nós temos que ousar sonhar. Até as pessoas chegavam em mim e falavam assim, Marlene, você podia gravar. Aí eu falava assim, se for da vontade de Deus, vai acontecer no tempo dele. Se for da vontade de Deus, se for sonho de Deus também, vai acontecer. Eu tinha uma missão, irmã. Eu tinha uma missão muito importante, que eu tinha o meu filho. Ele teve encefalite com 1 ano de idade. E foi algo muito grave que aconteceu com ele. E ele ficou com graves sequelas. Graves sequelas. E ele ficou comigo até quase 18 anos. Eu cuidei de um bebê especial, o meu bebezão lindo, Gabriel. A minha missão, essa foi a minha missão, até 2014. Então, tudo que assim, sonhos, eu não queria sonhar, porque a minha vida passou a ser dele. Eu passei a viver para ele, porque ele dependia de mim 24 horas. Aí, em 2014, aconteceu que Deus levou, Gabriel voltou para o céu. Foi uma fase muito difícil para mim. E em 2015, eu estava na minha cozinha, um belo de um dia, almoçando, e minha filha chegou, a minha filha Renata, chegou com um número de telefone. Ainda estava num papelzinho, que rasgaram um papelzinho e colocou um número de telefone. Aí ela falou assim, mamãe, falaram para a senhora ligar aqui nesse número de uma gravadora. Eu falei, o quê? Liga lá, é uma gravadora. Aí meu esposo ligou e era a gravadora do Wagner Roberto, lá de Bauru, né? E aconteceu, irmã. Falou com eles, marcamos uma entrevista, conversamos sobre composições. Irmã, só sei que aconteceu quando, de repente, eu fui perceber, eu estava já no estúdio de gravações
gravando. Foi assim, ó, de repente. Que incrível. E foram 3 CDs, né? 3 CDs. 3 CDs. E assim, qual é a canção mais pedida? O primeiro tem o título Minha Vida é um Milagre. E Uhum, também tem esse louvor, Minha Vida é um Milagre, que é a música de trabalho. Só uhum. que a mais pedida do primeiro CD é a Quero Adorá-lo, que é muito conhecida, que é Sim. Eu te louvarei. E tem o segundo, que é Promessas. Uhum, E a música de trabalho também é Promessas. Essa sim. daí é, sim. E o terceiro é um EP, irmã. Uhum, Esse EP também tem uma história, porque eu estava assim, um pouquinho. Parei, né? Falei assim: eu vou dar um tempo, eu não vou gravar por enquanto, eu vou esperar, né, mais um pouco. E fiquei um ano parada, não mexi com gravações. Aí, um dia eu estava ouvindo um louvor, eu falei: nossa, que louvor lindo! E esse louvor tem o título Não Desista, que é a história do Gadareno. Aí o Espírito Santo falou comigo. Eu ouvi uma voz que saiu daqui de dentro e falou assim: essa canção será o título do seu terceiro CD. Eu falei: Senhor, é isso que eu ouvi? Mas nem passa pela minha cabeça de estar gravando no momento. É o título do seu terceiro CD. Não desista. Irmã, eu estava parada ali aquele ano. Não desista. E de repente, irmã, Deus abriu as portas, tudo aconteceu. Tá aí o CD lindo, para a glória de Deus, é um EP, né? E o sim. título é Não Desista. Olha só, e tem videoclipe também disponível no YouTube, né? Já passa, Maravilha. já passa o seu canal, as suas mídias aí sociais, as redes sociais, né? Para o pessoal te acompanhar. Sim, é Facebook, Marlene Carvalho, Instagram, Marlene Carvalho, também tem YouTube, né? Que é Marlene Carvalho Oficial. Vai lá, segue eu lá nas redes sociais, tá? Eu vou ficar muito feliz. Deus abençoe. Com certeza vai edificar muito a sua vida. Inclusive, já executamos, né, um videoclipe da Marlene, né, no Conexão Adonai, quando nós tínhamos o Conexão Clipe, né? Que Aquele clipe, bênção, né? inclusive, ficou lindo, né? Foi gravado Sim. aí em Guzolândia? Não, ele foi feito em Bauru. Em Bauru. Ficou Sim. lindo, vale a pena, viu? Você que está Muito ligadinho com a obrigada. gente, entra lá no YouTube, Marlene Carvalho, para você conferir. Ficou lindíssimo. E a canção também, né? Linda, eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Irmã Marlene, foi um prazer, viu? Conhecer um pouquinho da sua história, da sua carreira. Eu tenho certeza que quem ouviu, né? Quem assistiu, foi edificado, né? E isso só nos faz pensar, né? O quanto nosso Deus é maravilhoso. Nosso Deus é um Deus que opera milagres, é um Deus de amor que se importa, né, e que cuida de nós, né, sem igual. É um Deus que realmente nos cobre, né, com o seu amor, com a sua misericórdia, e nós temos que ter muita gratidão, né, e é um Deus que opera milagres, sim, né, basta nós crermos, né, uma garotinha de 5 anos que creu, né, e falou, hoje eu vou andar, e realmente andou para Para a a glória glória de de Deus. Deus, para a glória de Deus. Aleluia. Né, que esse Muito testemunho obrigada. possa alcançar muitas vidas, né? Nós estaremos compartilhando nas nossas redes sociais e espero que você, né, que está aí assistindo, também compartilhe para que mais pessoas possam ser edificadas, para que mais pessoas possam ouvir e saber o quanto nosso Deus é maravilhoso. Amém, minha irmã? Amém, querida. Deus te abençoe. Tá? Amém. Muito obrigada pela participação e quando nós Agradeço. voltarmos, né, a receber os convidados no nosso estúdio, eu conto com a sua presença aqui, hein, ao Com vivo. certeza. Eu irei. Com Senhor Jesus. Vai ser bênção. Amém. Obrigada pela participação. Deus continue abençoando a sua Obrigada aí. casa, a sua família. Deus abençoe seu ministério. E sempre que tiver novidade, né, procure a Rádio Adonai, conte com a gente para divulgar aí o seu trabalho, tá bom? Amém, irmã. Muito obrigada. Igualmente. Deus te abençoe, tá? Amém. Um abraço para todo mundo aí de Guzolândia, né, também ligadinhos com a gente na nossa programação. Deus abençoe, minha irmã. A paz. Um Amém. abraço. Paz, querida. Abraço.
Lembrando que a Rádio Adonai está, 24 horas no ar com mensagens e louvores para abençoar a sua vida. É só você acessar o site adonaiweb.com.br e tem um aplicativo também que você pode baixar, o aplicativo Adonai Web. 24 horas no ar, sintonize e seja abençoado. Até a próxima, Deus abençoe. Tchau, tchau.